A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. O nosso assunto aqui, irmãos, é um assunto genuíno. Tratamos de temas que se alinham às Escrituras Sagradas. Nós sabemos que estamos em tempos difíceis, de muitos combates. Mas o nosso compromisso aqui é trazer aos irmãos a irmandade para a Escritura Sagrada, para que vocês entendam o Evangelho e possam defender cada um a sua fé. Irmãos, sabemos que nós não vamos ficar todo o tempo aqui no YouTube, porque ficaremos aqui pelo um determinado tempo, porque o governo único global está vindo aí. E quando este governo único for instalado, nós não poderemos mais estar aqui, porque seremos proibidos de falar sobre Cristo na plataforma digital. Então, mas enquanto temos liberdade, estamos aqui falando da nossa fé. Agora, irmão, é o segundo vídeo da bem-aventurança. Agora, vamos falar da segunda bem-aventurança. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Aventurados que choram, porque serão consolados. Então vamos ver o que Cristo vai nos ensinar nessa segunda bem-aventurança. O choro que deságua em alegria eterna. Que espécie de tristeza é esta que pode produzir a maior felicidade? Esta bem-aventurança contém o maior paradoxo do cristianismo. Poderia traduzir: felizes os infelizes. Que espécie de tristeza é esta que pode produzir a maior felicidade? Palavra usada por Jesus para chorar é o pantroites, significa lamentar, prantear pelo morto, entristecer-se com uma profunda tristeza que toma conta de todo o ser, de tal maneira que não pode ocultar. A palavra chorar, segundo o William Laclay, é o termo mais forte da língua grega para denotar dor e sofrimento. É a palavra que usa para descrever a morte de um ser querido. Na Septuaginta, a palavra que descreve lamento de Jacó, quando creu que José, seu filho, estava morto, Gênesis 37, 34. Não se trata apenas de dor que faz doer o coração, mas da dor que nos faz chorar. Nem todos os que choram são felizes, e nem todos os que choram serão consolados. Então, de que tipo de choro Jesus está falando? Choramos por várias razões. Choramos pelo luto, choramos de dor física, choramos pela decepção, pelo desespero, pela desesperança, pela saudade, pela compaixão, pela solidão, pela depressão, pelo amor. Mas de que tipo de choro Jesus está tratando nesta bem-aventurança?
Jesus está tratando de duas coisas. Primeira, uma declaração. Felizes são os que choram. Segundo, uma promessa. Estes serão consolados. O que significa? O que não significa o choro? Não é choro carnal. O choro carnal é aquele que uma pessoa lamenta pela perda de coisas exteriores. Não é a perda da pureza, da tristeza, do mundo, que produz morte. Segundo Coríntios 7:10. Amon chorou as tristezas até possuir sua própria irmã, para depois desprezá-la. Segundo Samuel 13:2. Acabe chorou por não ter a vinha de Nabote, o qual cobiçava. 1 Reis 24:4. Faraó chorou por ter feito o bem, por ter libertado o povo. Ele se arrependeu de seu arrependimento. Êxodo 14:15. Não é choro o remorso e do desespero. Esse foi o choro de Judas. Ele viu o seu pecado, ele se entristeceu, ele confessou o seu pecado, ele justificou Cristo dizendo que ele era inocente, ele fez restituição, mas Judas está no inferno. Parece ter feito muito mais que muito faz hoje. Ele confessou o seu pecado, ele fez restituição, sua consciência o acusou de ter adquirido aquele dinheiro de tomar vil, mas Judas chorou pelo pecado, mas não fora lágrima de arrependimento, senão remorso. Não é o choro do medo das consequências do pecado. Quando Caim matou seu irmão Abel, Deus o confrontou. Ele então disse: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Gênesis 4:13. Seu castigo afligiu o mais do que o seu pecado. Chorar apenas pelo medo do castigo, apenas pelo medo do inferno, é como o ladrão que chora porque foi apanhado, não pela ofensa. As lágrimas dos ímpios são forçadas pelo fogo da aflição e não do arrependimento. Quarto, não é o choro apenas externo e teatral. Jesus disse que os fariseus mostram contristado, desfigura a face, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Mateus 6:16. Os olhos estão mudados, mas o coração está seco. Os olhos estão emudecidos, mas o coração endurecido. Quando Acabe soube do juízo de Deus sobre ele, o seu rei rasgou suas vestes, se vestiu com pano de saco. 1 Reis 21:27. Suas vestes estavam rasgadas, mas não seu coração. Ele vestia-se de pano de saco, mas não havia choro pelo pecado. O que o choro significa? Mulher pecadora de Lucas 7 revelou um arrependimento espontâneo, voluntário. Ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela veio com unguento, suas mãos, o amor em seu coração e as lágrimas, seus olhos. Segundo, deve ser um choro espiritual. O choro pelo pecado e não apenas pelas consequências do pecado. Faraó pediu para tirar as pragas, mas jamais desejou tirar as pragas do seu coração. Quando Deus confrontou Davi, ele arrependeu-se do seu pecado e chorou pelo pecado, mais do que pelas consequências do pecado. Ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não disse: a espada está sempre diante de mim. O castigo está sempre diante de mim. A ofensa contra Deus feriu mais do que o juízo de Deus sobre o seu pecado.
Devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. O pecado ofende e resiste ao Espírito Santo. Atos, capítulo 7, verso 51. O pecado é contrário à natureza de Deus. Deus é santo e o pecado é uma coisa imunda. O pecado é contrário à vontade de Deus. A palavra hebraica para pecado significa rebelião. O pecado luta contra Deus. Atos 5 e 39. Devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato consumado de ingratidão contra Deus. Deus enviou no seu Filho para redimir-nos do pecado, e seu Espírito conforta. Nós pecamos contra o sangue de Cristo. A graça do Espírito, e não deveríamos chorar? O pecado contra o amor de Deus é pior do que o pecado dos demônios, porque ele jamais foi oferecido a graça, mas nós caímos e nós fomos oferecidos a graça e ainda pecamos contra ela. Pecamos contra aquele que morreu por nós, pecamos contra aquele que habita em nós. Devemos chorar pelo pecado, porque ele nos priva das coisas excelentes. O pecado nos priva do maior bem, da comunhão com Deus. Isaías 59, 2. Quando pecamos, não apenas a paz vai embora, mas Deus também vai embora. Não há comunhão entre trevas e luz. Quando choramos pelo pecado, ansiamos não apenas a volta da bênção, mas a volta de Deus. Êxodo 33. Devemos não apenas chorar, mas voltar-nos para Deus com choro. As lágrimas do arrependimento são como águas do Jordão. Elas nos purificam de nossa lepra. Devemos chorar não apenas para nos abster do pecado, mas para odiar o pecado. Terceiro, deve ser um choro pelo nosso próprio pecado. Feliz é aquele que chora pelo seu próprio pecado. O pecado nos faz pior do que uma serpente. A serpente não tem nada dentro dela, senão veneno, que Deus mesmo pôs nela. O veneno é medicinal, mas o pecado tem dentro de si o que o diabo pôs dentro dele. Pedro disse para Ananias, porque Satanás encheu o seu coração para você mentir o Espírito Santo? Atos 5:3. Nós temos em nós todas as sementes daqueles pecados que condenam as pessoas ao inferno. Aquele que não chora pelos seus pecados perdeu completamente a sua razão. Será que Esdras errou quando orava fazendo confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus? Esdras, capítulo 10, do verso 1. Será que Paulo errou ao gemer, desventurado o homem que sou? Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos, capítulo 7, verso 24. Há pouco choro pelo pecado em nós e entre nós. No dia, o choro pelo pecado deve ser um choro intenso. A palavra que Jesus usou é a mais intensa para o sofrimento. É a mesma palavra de dor de luto, porque amamos. Foi a palavra usada para o choro de Jacó por José. Pedro chorou amargamente depois de negar Jesus. Esse deve ser o lamento
pelo pecado dentro da igreja. O que se opõe ao choro pelo pecado? Primeiro, é a dureza do coração, ou o coração de pedra, Ezequiel 36 e 20, 36, 26. Um coração de pedra não pode se derreter em lágrima. Esse coração é conhecido pela insensibilidade e pela flexibilidade. A Bíblia nos exorta a não endurecermos o nosso coração. Hebreus capítulo 3, do verso 7 a 8. Hoje nós choramos pelos tempos difíceis, mas não pelo coração duro. Muitos, em vez de chorar pelo pecado, alegram-se nele. A Bíblia fala daqueles que se alegram de fazer o mal. Provérbio, capítulo 2, do verso 14. Daqueles que se deleitam na injustiça. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 12. Esses são os piores do que os condenados, que estão no inferno. Os ímpios que estão no inferno não se deleitam mais no pecado. Ora, se Cristo verteu o seu sangue pelo pecado, alegrar-nos-emos nele? O choro pelo pecado é o único caminho para nos livrarmos da ira vindoura. Quarto, deve ser um choro pelo pecado dos outros. Davi chorou pelos pecados daqueles que desobedecem a Deus. Torrentes de água nasce nos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Jeremias chorou na condição terrível de Jerusalém, sendo destruída. Jesus chorou sobre a cidade impenitente de Jerusalém. Paulo disse: pois muitos andam entre nós, e agora vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses, capítulo 2, do verso 18. Devemos chorar pelas blasfêmias da nação, pela violação do pacto, pela profanação do nome de Deus, pela remoção dos marcos e dos absolutos. Devemos chorar pela escassez daqueles que choram. Devemos chorar pela tristeza da igreja. Devemos chorar pela falta de choro, pelo pecado da igreja. Devemos chorar por causa dos escândalos que afastam as pessoas do Deus e do Evangelho. Quais são o motivo desse choro? Primeiro, o choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas. Se você chorar apenas por perda de coisas materiais, você desperdiçará suas lágrimas. Isso é como a chuva sobre a rocha. Não tem benefício, mas o choro do arrependimento é composto de lágrima. Bem-aventurada de lágrima, que curam, que libertam. Segundo, o choro pelo pecado é uma evidência da graça de Deus. O choro pelo pecado é um sinal do novo nascimento. Assim como a criança chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora ao pecar. Um coração de pedra jamais se derrete em lágrimas de arrependimento. Só um coração de carne é sensível à voz de Deus. Aqueles que nascem do Espírito, que têm um coração quebrantado, têm também tristeza pelo pecado. Terceiro, o choro pelo pecado é precioso. Quanto a mulher pecadora lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos, podemos afirmar que suas lágrimas foram um unguento mais precioso do que o melhor perfume. Quando os nossos corações se quebram, amolecidos pela graça, então o perfume das nossas obras transcalam suavemente. A Bíblia diz que a alegria no céu
por um pecador que se arrepende. Lucas, capítulo 15, verso 7. As lágrimas clamam com eloquência pela misericórdia. Jacó orou que se arrepende. Jacó, a Bíblia diz que a alegria no céu para um pecador que se arrepende. As lágrimas clamam por eloquência pela misericórdia. Jacó orou e chorou e prevaleceu com Deus, com os homens. Oséias, capítulo 12, verso 4. As lágrimas derretem o próprio coração de Deus. Quarto, o choro pelo pecado produz alegria. O choro pelo pecado é o caminho da verdadeira alegria. Davi, o homem de lágrimas, foi também o mais doce cantor de Israel. Minhas lágrimas foram o meu alimento. Salmo 42 e 3. As lágrimas do penitente são mais doces do que todas as alegrias mundanas. Quando Ana chorou diante de Deus, ela voltou para a sua casa com o brilho em seu rosto e com uma vitória de Deus em sua vida. O choro pelo pecado agora previne o choro no inferno depois. O inferno é o lugar de choro e ranger de dente, Mateus 8, capítulo 12. Agora Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Salmo 56, verso 8. Agora Jesus diz: ai de vós, o que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Lucas capítulo 6, do verso 25. As lágrimas são bem-aventuradas. Agora é o tempo certo de chorar pelo pecado. Agora o choro é como a chuva da primavera. Mas se não chorarmos, agora iremos chorar tarde demais. É melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas do desespero. Aquele que chora agora é bem-aventurado. Aquele que chora no inferno é amaldiçoado. Aquele que destampa as feridas da alma e chora pelo pecado, livra a sua alma da morte eterna. O choro pelo pecado pavimenta a estrada para a Nova Jerusalém, para entrar no céu. Não basta ir à igreja, dar coleta, fazer caridade. O único caminho é você chorar pelos seus pecados. É receber a desolação da graça em Cristo Jesus. Se, porém, não vos arrependedes, todos igualmente perecereis. Só um remédio que a cura a doença mortal da alma é o verdadeiro arrependimento. O choro pelo pecado temporal é finito. Depois de um tempo de choro, haverá um perpétuo consolo. No céu, o ódio de Deus, contendo as nossas lágrimas, será completamente esvaziado. Deus enxugará os nossos ódios de toda a lágrima. Apocalipse 7 e 17 e 21, 4. Quando o pecado cessar, as lágrimas também cessarão. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem alegria. Salmo 30, verso 5. Quais os obstáculos para o choro? Esta é a quarta parte. Primeiro, o amor ao pecado. O amor ao pecado faz o pecado saboroso e torna o coração endurecido. Jerônimo disse que amar
o pecado é pior do que praticar o pecado. Uma pessoa pode ser surpreendida na prática do pecado inadvertidamente. Gálatas 6:1. Como você pode entristecer-se pelo pecado? Se você ama o pecado, tenha cuidado com a doçura do veneno. O amor ao pecado mantém você longe da graça de Deus. O pecado é maligníssimo. Há a semente da morte e do inferno em todo o pecado. O salário do pecado é a morte. Amar o pecado é amar a morte e amar o inferno. O desespero pelo pecado. O desespero afronta Deus, subestima o sangue de Cristo, rejeita a graça, destrói a alma. O desespero diz para você: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais esperança. O desespero é fruto do seu coração enganoso, é da mentira do diabo. O desespero apresenta Deus para a alma como um juiz carrasco. O desespero de Judas foi pior do que o seu pecado de traição. O desespero fecha a porta da misericórdia e destrói o arrependimento. O único fundamento da misericórdia, a Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, do verso 4. A presunção da misericórdia. Muitos não choram pelo pecado agora porque estão falsamente confiando na misericórdia de Deus no dia do juízo. É um profundo engano você repousar na misericórdia de Deus enquanto anda nos seus pecados. A Bíblia diz: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, verso 7. Muitos pensam que Deus esqueceu. Pergunta: onde está o Deus do juízo? Segundo Pedro, capítulo 3, do verso 9. Dia do juízo. Deus vai julgar suas palavras, suas obras, sua omissão, seu pensamento. Você vai querer fugir da ira de Deus. Você já pensou na possibilidade de Deus dizer para você: basta, chega, e só mais um pecado será o seu fim? É um terrível perigo abusar da paciência de Deus. Não há misericórdia sem abandono do pecado. E não há abandono do pecado sem choro pelo pecado. Quarto, a procrastinação do pecado. Jesus disse que aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 3, verso 36. Você acha cedo demais para deixar o pecado mesmo, estando sob a ira de Deus? Você acha cedo demais para chorar pelo pecado, mesmo estando sob a potestade de Satanás? Atos 26 e 18. Você vai deixar para o fim, para o leito da enfermidade, para chorar pelos seus pecados? Você não sabe que a bondade de Deus que conduz você ao arrependimento? Você, porventura, já não ouviu Deus dizer: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações? Qual é o conforto oferecido aos que choram esse choro? Primeiro, o choro procede
conforto, assim como a limpeza da ferida procede à cura. Deus guarda o melhor vinho para o fim. O diabo fez o contrário. Ele mostra o melhor primeiro e guarda o pior para o fim. Primeiro ele mostra o vinho resplandecente no copo, depois o vinho morde como uma serpente. Provérbio 23, 31 e 32. O diabo mostra o pecado como atrativo, colorido, gostoso, doce ao paladar. E só no fim, a tragédia que provoca. O diabo mostra ajuda, o valor de 30 moedas de prata, o preço de um campo. Ele mostrou a isca, depois o fisgou com seu anzol. Primeiro, ele mostra a coroa de ouro, depois mostra os dentes de leão. Apocalipse, capítulo 9, versos 7 e 8. Mas Deus depois mostra o pior. Primeiro, ele prescreve o choro, mas depois ele promete: sereis consolados. As lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas, mas semente do conforto. Aquele que sai andando chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 126, verso 5. Cristo tem o óleo da alegria para derramar sobre aqueles que choram. Cristo transforma o odre de lágrima em vinho novo de alegria. O choro pelo pecado é a semente que produz a flor da eterna alegria. João 16, 20. O conforto de Deus é fundamentado em profunda convicção. João 16, 7 e 8. Ele é puro, doce e santo, abundante e glorioso. Pedro fala da alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 8. O conforto que Jesus promete é poderoso. A alegria do Senhor é nossa força. Neemias 8 e 10. Esse conforto floresce até no meio da aflição. Os crentes de Tessalônica receberam a palavra no meio da aflição, com alegria. 1 Tessalonicenses 1, verso 6. Esse conforto faz você gloriar-se nas próprias tribulações. Romanos 5,3. Esse é o conforto imortal. Terceiro, porque então alguns crentes ainda sentem a falta desse conforto, porque eles choram, mas não de lágrimas do arrependimento. Eles vão para as lágrimas, mas não para Cristo. As lágrimas são fundamento do nosso conforto, mas o caminho para Ele. O choro é meritório. Ele é o caminho para a alegria e não a causa da alegria. O verdadeiro conforto só pode vir de Cristo, porque eles se recusam a ser consolados. Há pessoas que entregam a tristeza ao lamento e amargura e se recusam a ser consolados. Salmo 72, verso 7. Porque eles adiam o projeto da felicidade apenas para o futuro. O projeto de Deus não é fazer de você uma pessoa feliz apenas no céu, mas a caminho no céu. Você é feliz agora. Você é feliz enquanto chora. Porque chora, embora a sua alegria aqui ainda não esteja completa. Ela já é genuína. A verdadeira e real Macários fala da alegria de Deus, da alegria suprema, da felicidade absoluta. A natureza do conforto que teremos no céu. A Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Salmo 16, verso 11. Haverá um dia
em que os salvos estarão vivendo no novo céu e na nova terra, onde é praça da cidade, corre o rio da vida, onde está o trono de Deus e onde Deus enxugará nossos olhos toda lágrima. A Bíblia descreve esse conforto dos salvos no céu como uma festa, a festa das bodas do Cordeiro, onde vamos descansar das nossas fadigas. Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Como a Bíblia descreve essa festa? O dono da festa é Deus. Esta festa é a festa da boda do Filho do Rei. Será uma festa magnificente, gloriosa. Segundo, essa festa será incomparável em termos de alegria e provisão. O próprio Jesus levará sua noiva ao banquete. Quantas iguarias especiárias teremos no novo céu e na nova terra? Todos os cardápios servidos nessa festa serão deliciosos. Não haverá falta de coisa alguma deliciosa nessa festa. Quem alimenta-se nessa festa nunca mais terá fome. Quem beber nessa festa nunca mais terá sede. Terceiro, esta festa será incomparável em termos da companhia de convidado. Lá estarão salvos os anjos, os querubins, os serafins, Cristo mesmo lá estará como dono da festa e como nosso anfitrião. Estaremos na incontável Assembleia dos Santos. Hebreus, capítulo 12, verso 22. Seremos uma só família, um só rebanho. Quarto, esta festa será incomparavelmente, em termos de música, será a festa do casamento do noivo, como a igreja. Os coros angelicais estarão expostos, as trombetas celestiais estarão afinadas, um coro cósmico, levantando a sua voz em exaltação a Deus e ao Cordeiro. Apocalipse, capítulo 5, verso 12 e 13. Uma gloriosa música encherá os céus e a terra. Apocalipse, capítulo 15, verso 2 e 3. Quinto, esta festa será incomparável em termos do lugar onde será celebrada. Esta festa será no paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 2, do verso 7. A cidade santa, cujo fundamento são pedras preciosas, cuja praça é de ouro, cujas portas são de pérola, cuja claridade procede do Cordeiro. Esta festa dar-se-á na Nova Jerusalém, a cidade média, 2.400 quilômetros de largura, por 2.400 quilômetros de comprimento. É maior do que qualquer cidade do mundo. Ela tem espaço para todos os convidados para a festa, para as bodas. Sexto, a festa será incomparável pela sua duração. Esta festa não terá fim. Ela nunca acabará. Aquele que se assentarem nesse banquete nunca se levantarão da mesa. Teremos vestes brancas, coroa, nos assentaremos em tronos, reinaremos o Rei da Glória para sempre, sempre. Ó bendito conforto para aquele que agora choram pelo seu pecado. Conclusão. As lágrimas do arrependimento têm rolado. As lágrimas do arrependimento têm rolado na sua face. Você se entristece por entristecer o Espírito Santo? Suas lágrimas são de revolta contra Deus ou de náusea pelo pecado? Espero que você seja um dos que choram, porque a vontade de Deus é que você seja consolado. Irmão, este é o ensino de Cristo para a sua igreja.
para o corpo de Cristo. Este é um ensino glorioso. É um pão vivo, um pão que vem do manancial celeste da Nova Jerusalém para a vida de todos aqueles que amam Deus, que amam Cristo em espírito e verdade. Esta é a segunda bem-aventurança. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.